que mais me deram volta por cima foi os primeiros protocolos de DeFi que deram o tal do airdrop. Começou a mania dos airdrops, até queria saber a opinião do Caio sobre isso aí. Cara, mano, foi muito interessante essa época também, né? Porra, eu também ganhei muito dinheiro com airdrop aí. Também foi uma coisa interessante que aconteceu, um fenômeno do mercado. Na verdade, não era uma coisa nova, né? Já existia airdrop em 2016, 2017, já existia. Só que o modelo de como foi feito foi totalmente diferente, né? Não foi um modelo tradicional que simplesmente você botava seu e-mail, sua carteira lá e você recebia por não fazer nada. Uhum. Né? A partir desse modelo que foi criado dentro das finanças descentralizadas, né, você tem que utilizar a plataforma para poder, né, você ter participado dela, e aí, por você ter participado, você ganharia a distribuição de tokens que seriam os tokens que dariam a governança daquela plataforma. Então, olha como é que a história é diferente, né? Porque você tem, né, antigamente você tinha somente airdrops aleatórios que a pessoa ficava dando, chegava do nada, olhava que tua carteira tinha ganhado, aí não sabia nem de onde é que tinha vindo. Uhum. Você tinha ganho o airdrop e não valia absolutamente nada. Só eram tokens que qualquer pessoa criava e não dava em nada. E aí, quando veio o DeFi, que veio esses instrumentos financeiros, onde, como eu já tinha esse background de ter estudado a bolsa, eu estudei todos os instrumentos que você pode imaginar dentro da bolsa, velho. Opções, mercado de fundos imobiliários, título público, título privado, essas coisas tudo aí, juros. Uhum. Então, isso tudo me deu um background para quando eu entrei em DeFi, eu ter essa noção desses instrumentos, né? Instrumentos que eram necessários dentro do ambiente financeiro tradicional e que foram trazidos para dentro desse sistema DeFi. E aí, isso que me chamou a atenção para estar olhando para esse nicho, né, para essa área. Uhum. Né? E quando isso acontece, você tem, né, esses instrumentos florescendo, sendo criados e desenvolvidos, e eles ainda não tinham tokens que representavam, não tinha uma moeda que representava aquela plataforma. Então, você tinha uma Uniswap, por exemplo, que era a maior corretora descentralizada, que na verdade ainda é a maior corretora descentralizada que a gente tem no mundo, né, que movimenta bilhões, sim, parecido com a Coinbase, lá nos Estados Unidos, que é uma da maior corretora lá dos Estados Unidos. Né? Então, assim, você tinha a plataforma que estava gerando um fluxo de caixa, só que não distribuía nada para ninguém. Só para os seus provedores de liquidez ali, os formadores de mercado, que essa é a função da Uniswap, automatizar um serviço de formador de mercado. Uhum. E aí, os caras tiveram a ideia de simplesmente distribuir esses tokens que gerenciam aquela plataforma, sendo feito através de uma plataforma, de uma maneira de distribuição, que eles chamaram de distribuição justa, que seria o caso do airdrop, mas é um airdrop que é seletivo, pois ele seleciona apenas as pessoas que escolheram, que utilizaram a plataforma até dia tal. Ele recompensa quem ajudou, digamos assim, realmente a plataforma. Quem usou a plataforma, velho. Exatamente. Então, assim, se você tivesse utilizado a plataforma da Uniswap até dia tal, do ano tal, você teria ganho 400 tokens da Uniswap. Uhum. Que no preço de hoje dá uns $5 mil, talvez. Caraca. Então, é um dinheiro bom. Uhum. E assim, se você tivesse usado com uma carteira, você ganhava 400. Se você tivesse usado com duas, você ganhava 800. Se você tivesse usado com três, você ganhava 1.200. Eu ganhei com 3 carteiras. Eu e o Caio, a gente tinha utilizado por causa do... Eu fiz o curso do Caio, primeira turma, e ele falava da Uniswap, que era um dos protocolos ainda... Tipo assim, dentro dos projetos poucos que existiam, era o mais conhecido e era um dos mais que estava mais crescendo, né? Uhum. E aí a Uniswap, ela deu para nós lá, acho que foi 400 token uni, 400 né? para cada. 400 para cada carteira que se conectou. Eu conectei só com uma, porque eu testava DeFi naquela época só com uma carteira, né? E aí eu recebi os 400 e aí primeiro dia eu olhei aquilo ali, eu pensei assim, pô, todo mundo ganhou esses tokens, esses 400 tokens. E um monte de gente com várias carteiras ganharam isso também. Uhum. Vai ter despejo, né? Não vai valer nada, aí, tipo, né? acordei, era uma quinta-feira de manhã, 11 horas da manhã, todo mundo falando disso nos grupos do Telegram. E eu recebi lá os 400 pila, eu vi assim, pô, tinha recém saído do PlayStation 5. Eu falei, vou vender essa merda, vou comprar um PlayStation 5. Uhum. Cara, eu vendi, passou uns 2 dias, caiu mesmo o token.
Mas depois que ele começou a recuperar, ele ultrapassou muito, assim. Ele começou a valer, tipo, $20 por unidade. Entendi. Eu vendi valendo $2. Uniswap, A a Uniswap ela foi lançada a 2,30, eu acho. É, Ela 2,30. chegou a 29, Ô, louco, 40. Você ganhou esse Quando ela token, bateu em imagina. 2,80, eu vendi, cara, e eu achava que ia despejar, sabe? E aí caiu um pouquinho. Eu vendi e também, depois eu voltou também muito vendi, forte. uma grande parte eu vendi, eu me arrependo, um dos maiores arrependimentos que eu tive na minha Eu também, vida. eu também. Porque eu ganhei em 3 carteiras, como eu falei, eu acabei ganhei 1.200 tokens e vendi 800 e fiquei só com 400. Sim. Mas eu tenho até hoje, então, porra, eu acho top demais, acho muito... Aí depois desse da Uniswap, vieram também outros formatos. Por exemplo, o que a gente gosta também muito, que é o farming, né? O farming é um modelo de incentivo que é feito pelos protocolos, pelos aplicativos, para poder distribuir de uma maneira justa, entre aspas, porque só para quem utiliza aquilo dali. Exato. Você dá Exato. Então ele distribui os tokens de governança daquela plataforma que você escolheu farmar, né? De uma maneira justa, porque em vez dele simplesmente pegar e fazer um airdrop, lança os tokens para todo mundo, quem tem, quem não tem, que se lasque para comprar. Né? Ele faz um lançamento que, em vez de você fazer isso, ele coloca em umas pools que você tem que depositar fundos dentro dela, utilizar aquela plataforma, Aham. e aí, eventualmente, você é remunerado com incentivo em tokens de governança do aplicativo. Sim. Então, isso faz com que você tenha... Você pode falar, pode falar. Pode falar. Não, isso faz com que você tenha, né, uma outra dinâmica de distribuição e ela Aham. também considerada justa. Né? Então, um dos casos mais... dois casos clássicos foi o primeiro do Compound, né? Que o Compound foi o primeiro aplicativo que lançou um sistema de liquidity mining, que é mineração de liquidez, esse sistema de incentivos de farm e tudo mais. E depois do Compound teve um outro que chamou muita atenção também, que foi o YFI, o iEarn. Isso. Esse daí, Esse aí. esse chamou muita atenção. Esse Esse foi muito interessante, meus amiguinhos do mal. Foi interessante. Esse foi muito bom. Esse foi muito interessante. Mas Foi o meu esse- maior gain na história do mundo cripto, velho. Ah, é? Meu maior gain. 250.000%. A gente 250 farmou mil ele por cento. com o Curve Protocol, a gente recebia a YFI como recompensa. Então, o Curve recém tinha começado, Tinha começado, né? E aí eles abriram essa pool, e aí se tu provia liquidez lá com vários tokens estáveis, Aham. YDAI, aliás, o YE, acho que é YE. Não, era só o DAI mesmo. Era Depositava só DAI. era Depositava só DAI, mesmo, era. isso. Aí tu emprestava e tu recebia como uma das recompensas esse token que tinha só 28 mil ou 30 mil. 30 mil unidades só. 30 mil unidades, é. E aí, meu, é pouquíssima unidade. Aí o que é que pro mundo acontece? todo, entendeu? Escassez faz ele ficar caro. A escassez Esse fez programador ele que levantar. desenvolveu esse token, o YFI, chama André Cronje. Ele é lá da África do Sul. Quando ele criou esse aplicativo, ele lançou 30 mil tokens. E ele mesmo não ficou com nenhum. Distribuiu. Essa distribuição foi considerada, na época, a distribuição justa. Acho que foi a primeira, A né, mais justa que teve de todas, que a galera considerou, entendeu? Por quê? Porque o próprio cara que desenvolveu não ficou com nenhum. Não tinha time, não sei o que, nada. Ele não ficou com nenhum. E ele teve que minerar junto como todo mundo, depositando dinheiro na pool para poder ter a participação dele. Ele conseguiu minerar 2. Ele ficou com 2. Ele minerou 2, velho. E aí, o que acontece é que essa distribuição foi bem interessante e ela demorou somente uma semana, velho, porque era pouco token, era 30 mil tokens. Então, todo mundo depositando dinheiro dentro da pool, né? A galera que conhecia, que sabia, que entendia da época, não era todo mundo, era... Sim. Não sei nem quantos por cento, não dá nem pra dizer. Agora, tipo assim, isso daí demorou só uma semana, essa mineração desse token. Então a gente conseguiu frações, a gente não conseguiu nenhum inteiro, tá ligado? Porque a gente colocou, eu particularmente, Sim, né? fração, eu também. só Porque fração. não consegui minerar um inteiro. Mas a parada, quando ela foi listada, o YFI foi a $36. Caramba. Ele chegou a 93 mil. Eu vou mostrar aqui na tela. Meu Eu vou amigo. mostrar ali na tela. Acho que vê se aparece ali pra nós. Não tá aparecendo? Ali apareceu. agora foi. É esse token aí, ó. Ele vale agora $28 mil por unidade. Acho que foi 90 mil que ele chegou, não foi não, velho? Ele No chegou, acho que máximo. 90 mil.
Acho que ele chegou a quase 80 mil. 80 e não, tanto mais, mil. 90 mil ele foi. É. Ele foi para 90 mil dólares por unidade. Até na hora que ele bateu essa. Deixa eu tirar aqui. A hora que ele. Como é que a parada sai de 30 A hora que ele dólares vai bateu pra 90 mil, velho? esse valor de 90 mil, todo mundo assim, cara, isso é o novo Bitcoin, velho. Superou o Bitcoin. O pessoal tá falando do valor. Exato. Mas sabe que os tokens têm bem menos tokens do que o Bitcoin, né? Exato. Mas tinha gente falando assim, pô, esse token superou o Bitcoin. Cara, você acha que na Globo. Bitcoin nunca pegou Caramba. 90 mil dólares. É, aí o é token vai um lá e pega artigo 90. na Globo assim, esse token superou o Bitcoin. Tipo Ah, assim, pronto. mas o valor, né? O Aham. valor em si, não em questão de Market cap, valorização. né? É o market cap, não em questão de market cap, de tamanho de mercado. Uhum. Ele precisa de um mercado muito menor para conseguir superar o preço do Bitcoin Sim. por unidade, por exemplo, que o número de tokens dele é bem baixo, entendeu? Hoje eu acho que ele tem 36 mil tokens só. Muito pouco. Muito pouco. No mundo todo, é. 36 mil. Ele não vai ter mais, eu acho. Não né? vai ter mais, Ele é não só tem isso. mais emissão. É muito. Então a tendência é dar uma valorizada grande, né? Ele A- tem um ao longo do propósito tempo, pra ele? sim, Tem. só que com o Bitcoin caindo agora, tipo, ela Ele é, o- vai ele é, ficar ele é certinho. quando você tem esse token, você recebe a distribuição do fluxo de caixa do aplicativo. Aham. Então o aplicativo ele está lá, as pessoas estão utilizando, estão pagando taxas. As taxas estão sendo coletadas e estão sendo distribuídas tanto para quem cria as estratégias de yield farming, porque o que é o YFI, o iEarn? Ele é um automatizador de estratégias de farming. Então, pessoas podem chegar lá e criar uma estratégia, e depois que essa estratégia estiver criada, qualquer outra pessoa vai poder chegar lá e utilizar essa estratégia, sem pedir permissão para esse cara Entendi. que criou a estratégia. Só que quem usar tem que pagar uma taxa para o cara que criou. Tipo um royalty, digamos Tipo assim. um né? royalty. É. Aí o que acontece é o seguinte, um royalty, né? O que acontece é o seguinte. Aí ele parte do royalty vai para o cara que criou a estratégia e parte desse royalty vai para quem tem o token do YFI. Entendi. Então, o token do YFI é como se fosse uma ação também dessas chamadas tokens de governança, né, do mercado de finanças descentralizadas, que você tem acesso ao fluxo de caixa daquele aplicativo. Então, tem vários desses aplicativos que permitem você ter acesso a isso. Entendi. E aí é isso que diferencia esses tokens do mundo DeFi, principalmente, de outros aleatórios, que, por exemplo, Litecoin. Ele começou a rir olhando pra mim. Litecoin. Litecoin. Litecoin não serve pra nada, Major.